estamos mais uma vez aqui no nosso programa Mulheres de Atitude. E que alegria estar aqui com você mais uma vez. Nós aqui sentadas na nossa sala da comunhão, recebendo direção da paz de Deus e entregando para você, aonde você está agora, a mensagem do Senhor que é alcançar o seu coração. Nós estamos aqui a cada semana entregando um conteúdo de qualidade para você. Eu sei que nós estamos hoje rodeados do mundo digital. Tudo agora é digital. E nós estamos nos aproveitando daquilo que o homem criou, daquilo que Deus deu capacidade ao homem para criar. E estamos trafegando nas ondas da internet para levar algo para você que vai transformar a sua vida. Eu quero convidar você nesse dia para você se conectar com o céu, para receber aquilo que Ele quer entregar para você. E esteja com o seu coração aberto, porque Deus vai falar ao seu coração. Mas antes dele manifestar a voz dele, a resposta dele para você, eu quero te convidar para você adorar a Deus aqui com a gente. Amém. Bom dia, mulheres. Aproveite esse momento que nós estamos aqui, dedicando o nosso tempo, o nosso sábado para o Senhor. Aproveita aí o que você está fazendo, conecta esse culto aí na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, no seu carro, onde você estiver. Porque todo lugar e toda hora é o horário da gente adorar o Senhor. Quero te convidar nesse momento a agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez na nossa vida, porque Ele mudou a nossa história, porque nós temos muito mais para agradecer do que para pedir, amém? Aí mesmo onde você estiver, declare assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Se você pertence ao Senhor, continue nesse momento adorando ao Senhor conosco, dizendo assim, ó. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mudou a nossa história, porque nós te pertencemos. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz que certamente a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Obrigada, Jesus. A pastora Roberta sempre gosta de falar que esse momento aqui a gente se sente na sala da nossa casa. E é bem isso mesmo. E durante um período da minha vida eu passei por uma enfermidade que eu fui a muitos hospitais, muitos médicos, fiz muitos exames e não tinha diagnóstico que eu estava passando. E as madrugadas sempre eram muito desafiadoras, eu sentia muitas dores de madrugada.
E a posição que era mais confortável para eu ficar era justamente de joelho. Eu ficava de joelho para tentar aliviar um pouco as dores. E sempre que eu me colocava de joelho, eu colocava essa canção que a gente vai entoar agora, porque ainda no meio da dor, ainda no meio da falta do diagnóstico, eu provei e vi da bondade do Senhor sobre a minha vida. Porque eu tive acesso a médicos, eu tive acesso a remédio, eu tive acesso a tantas coisas. E a bondade do Senhor, ela está ao nosso redor, ela acontece no nosso dia a dia. Por mais que a gente não veja, por mais que a circunstância nos leve a olhar para outros lugares, eu sempre gosto de pensar como Estevão. Todo mundo via pedras, Estevão viu os céus abertos. Que agora nesse momento, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, você veja céus abertos sobre a sua vida. Não importa o que está acontecendo com você, não importa se é enfermidade, não importa se o problema é o seu casamento, não importa o que está acontecendo, o Senhor é bom. Diga assim, ó: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Ele é o teu Pai, sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus, porque Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que a doença, a enfermidade, o problema, tudo isso vai passar. Mas que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos seguirão todos os dias das nossas vidas. A bondade e a misericórdia do Senhor estão te seguindo aí onde você está, independente daquilo que você esteja enfrentando. Então declare agora com fé essa palavra, que você crê que a bondade te seguirá. A bondade me seguirá, a bondade me seguirá. Diga assim, ó: tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Eu me rendo a ti, te dou o meu ser.
cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua bondade. Obrigada, Senhor. Oh, Jesus. Eu não sei, Senhor, qual é a condição da vida dessa mulher que está ouvindo a nossa voz nesse momento. Eu não sei. Mas o Senhor sabe aquilo que aflige o coração dela. O Senhor sabe aquilo que tem tirado o sono dela. Mas uma coisa eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Eu sei daquilo que o Senhor já fez e tem feito na minha vida. E é sobre isso que nós temos cantado, Senhor, acreditando que não há nada que seja minimamente difícil para o Senhor. Que basta uma palavra do Senhor para que cura, Senhor, seja derramada nessa manhã. Sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento. Nós queremos declarar agora, Jesus, a cura do Senhor. Aonde a nossa voz estiver alcançando nessa manhã, nós queremos declarar cura, 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 em nome de Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Minha oração, Senhor, nessa manhã é que as mulheres que estão ouvindo essa palavra sejam curadas agora em nome de Jesus. Que o Senhor volte os olhares delas fitos para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nós não olhamos as circunstâncias ao nosso redor, mas que nós enxergamos aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, nós declaramos cura sobre o casamento, sobre a saúde emocional, sobre a saúde do corpo, sobre a saúde da mente. Nós declaramos, Senhor, cura sobre a saúde financeira. Nós declaramos que há filhos voltando para casa. E nós declaramos, Senhor, que nós cremos que viveremos testemunhos a partir desse culto. A partir desse culto, dessa ferramenta que o Senhor entregou na nossa mão, da Tua palavra chegar a mais casas e a mais lugares. Nós declaramos a cura nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias amém. a Deus. Glória a Deus. Como é bom saber que Deus tem sonhos para nós, né? Eu recentemente fiz um exercício. E nesse exercício eu escrevi uma carta para Roberta criança.
E foi uma experiência tão transformadora para mim, porque eu pude contar para essa Roberta criança quem era a Roberta de hoje. E dentre cada palavra que eu fui escrevendo, eu escrevi essa carta em lágrimas, porque eu comecei a me conectar com essa Roberta criança e comecei a me lembrar de situações que a Roberta criança passou. E que muitas vezes foram muito doídas, né? E que por algumas situações a gente vai permitindo, cada uma de nós vai experimentar a dor de uma forma. Cada mulher, ela vai vivenciar a sua dor de uma forma. Algumas pessoas, elas vivem a dor e elas expressam essa dor, trazendo dor para outras pessoas. A dor que elas sentem, elas então, já que alguém me fez sofrer, então vou fazer o outro sofrer. Outras pessoas, elas simplesmente, elas silenciam a dor do coração e tentam viver como se a dor não existisse, mas ela está lá. Agora, existem outras pessoas que elas pegam a dor, elas não têm como mudar o momento em que a dor foi gerada, mas elas podem tomar a decisão de fazer algo melhor com a dor que sofreram. E eu estava mandando essa carta para essa Roberta do passado e eu comecei a falar algumas coisas para ela. E eu me lembro que uma das palavras que eu escrevi é: me perdoe. Me perdoe, Roberta, porque muitas vezes eu silenciei a dor para poder seguir em frente. E às vezes o silêncio é tão ruim quanto o grito. Porque o grito, ele faz o outro sofrer. Mas o silêncio é uma ferida que dói também em você. E aí você precisa ter boas escolhas. E eu ouvi uma frase que marcou minha vida, que você não pode mudar o que fizeram com você, mas você pode decidir o que fazer com aquilo que fizeram com você. Nós estamos aqui falando sobre os planos de Deus. Nós poderíamos muito bem nos colocarmos num lugar em que a gente fica na defensiva e vai se vitimizando pela vida inteira. Eu até entendo você por fazer isso, porque a gente acha que é culpando o outro, é que a gente vai conseguir achar a cura que a gente precisa. Mas na verdade a cura não está no outro. A cura, ela habita em você. E o nome dessa pessoa é Espírito Santo. É Ele que pode produzir essa cura em nós. E eu creio que Deus nos trouxe aqui nesse dia para ministrar essa palavra ao seu coração. Eu aprendi, minhas irmãs, que Jesus é a porta, Jesus é a chave, mas é você quem vira a chave. Você tem que parar com essa história de querer depender do outro para você conseguir dar passos adiante. E não é assim que funciona. Deixa eu ler para você um texto da palavra de Deus que vai falar muito bem isso. Que é o texto de Jeremias capítulo 29. Esse versículo aqui é uma carta que Jeremias escreve para os cativos da Babilônia. Bem, essas pessoas aqui, elas pecaram contra Deus. E a consequência do seu pecado foi serem levadas como cativas para uma terra estrangeira, lá na Babilônia. Eles não tinham mais suas casas, não tinham mais suas famílias, eles estavam ali, não tinham mais um lugar para adorar a Deus. Eles começaram então a habitar na Babilônia, como estrangeiros ali. E eles sentiam falta da sua própria casa, do seu lugar de adoração. Então a tristeza no coração deles era muito grande. E Deus, ele envia uma palavra então de esperança através de Jeremias. E ele então envia essa carta para esse povo. Uma carta para trazer um novo ânimo, mesmo no cativeiro. Para lembrar para mim e para você que, mesmo estando numa terra da dor, nós podemos fazer com que essa terra da dor se transforme em um lugar de alívio, de consolo e de esperança para você. Eu quero lembrar você que a dor não é um lugar para você morar. É um lugar de passagem. E você precisa começar a definir no teu coração o que você vai fazer, se você morar na dor ou passar tão somente por ela e superá-la, porque essa é a vontade de Deus. E nessa mensagem de esperança,
que é aquele texto lindíssimo de Jeremias 29, a partir do versículo 11, que diz assim: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Nessa carta eu dizia assim para mim mesma, para Roberta criança: fique bem, porque a tua essência é viver o propósito de Deus. Por mais que você tenha sofrido dores na sua vida, você vai ficar bem, porque para você, aquilo que é mais forte não é a dor, mas é o propósito de Deus. Então você precisa ir para esse lugar. E aí eu comecei a agradecer a Deus essa carta, que mesmo no ambiente de dor, Deus enviou muitas pessoas para me estruturar, para ser a mulher que eu sou hoje, para ser a Roberta que eu sou hoje. Então eu quero dizer para você que nem tudo é ruim, nem tudo é um cenário de dor. Você pode se lembrar que nos momentos mais difíceis da sua vida, da sua infância, teve alguém que foi para você como um refrigério no deserto. É aquela aguinha gelada que Deus mandou na sequidão. E a coisa mais gostosa que tem é quando você toma um copo de água bem gelada, quando você está seco, quando você está com a garganta seca de sede. É um alívio, não é? E eu tenho certeza que você teve pessoas assim na sua trajetória. Então agradeça a Deus por essas pessoas, porque elas ajudaram você a não morar no lugar da dor. E eu comecei a louvar a Deus por cada vida que Deus foi entregando para mim, para me estruturar, para ser aquilo que Deus forjou em mim. Mas eu também consegui louvar a Deus porque essas dores que eu vivi, elas também se tornaram uma parte integrante para construir a mulher que sou hoje. Porque como que a pata de um animal, ela é tratada? É de fato no atrito com o solo. O atrito é que vai criar uma casca. Esse atrito que cria uma casca vai tornar aquela pata mais forte. E por consequência a perna fica mais forte. Deus fez assim com os animais, mas Ele também fez assim com a gente. É assim que nós somos feitas. As nossas dores, elas também, podemos dizer que elas são um atrito que Deus permite para forjar a nossa capa, para deixar a gente mais forte. E eu tenho certeza que se você parar para pensar, todas as dores que você enfrentou durante toda a sua caminhada, desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, você sabe que elas estruturaram você para ser alguém mais forte. Bons marinheiros, eles não são forjados em mar calmo. Os bons marinheiros, eles são forjados em águas turbulentas. E você foi forjada nessas águas turbulentas. Os grandes apóstolos que a igreja deixou para nós, com esse grande legado, eles foram forjados nesse atrito, nas perseguições, na luta. O apóstolo Paulo, que hoje nós lemos e para nós é um exemplo, ele foi forjado nas lutas, nas batalhas do dia a dia. E assim é você também. Por que seria diferente com você? Agora, existe uma palavra de esperança para você. É você saber que mesmo que você esteja passando, mesmo que você esteja de passagem pelo cativeiro, Deus tem uma terra segura para você. Porque o próprio Deus diz: eu bem sei os planos que eu tenho para você, planos de paz e não de mal, para dar o futuro que eu desejo para vocês. Essa mensagem de consolação não pode fugir de você. Aí que eu digo para você que existe a tua parte no processo, que é virar a chave. Deus, eu costumo dizer que cada um de nós, quando a gente é posto na terra, nós temos um carro. E esse carro, ele está todo estruturado
para poder caminhar a jornada da vida. Mas nós precisamos decidir quem vai nos guiar nessa jornada da vida. Se for você mesmo que for dirigir o seu próprio carro do jeito que você quiser, você pode ter certeza, vai dar errado. Mas quando você convida o Espírito Santo para ser o teu guia na jornada, quando você coloca o Espírito Santo para ser o teu Waze, o destino vai ser seguro. Nós precisamos que Jesus seja, que o Espírito Santo seja a nossa bússola na caminhada. Ele vai apontar a direção para nós. Mas você precisa, antes de tudo, querer isso. O texto diz assim: então vocês me invocarão e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Mas eu vou ouvir sob que condição? Quando vocês me buscarem de todo o coração. A grande verdade, minhas irmãs, é que nós vivemos hoje uma vida espiritual rasa, sabe? E que nós não buscamos a Deus à medida em que Ele merece ser buscado por mim e por você. A gente acha que dá para viver uma vida espiritual só vindo todo domingo na igreja, e está tudo bem. Mas eu quero dizer para você que isso se transformou em um ritual para você. Assim como tomar ceia, assim como o batismo e tantas outras coisas. A tua vida cristã não pode ser um ritual, não pode ser uma religião. Deus não quer que você viva assim. Deus está estruturando você para viver coisas maiores, para você viver um futuro de excelência, um plano perfeito que está original no coração de Deus. Ele quer que você viva esse plano perfeito. Mas você precisa aprender a buscá-lo de todo o teu coração. Quantas vezes nos distraímos na jornada pensando em coisas que realmente não vão nos colocar nesse lugar. E aí, o que Satanás quer de nós é o seguinte, minhas irmãs, eu já aprendi essa estratégia. E eu tento não ser mais enganada por ela. Satanás, ele faz com que hoje as mulheres fiquem presas na dor. E eu trabalho com mulheres o tempo todo. Eu ministro a mulheres o tempo inteiro. E muitas delas eu vejo que elas ficam todos os dias falando da sua dor. Todo dia a mesma coisa. E a maneira como Satanás escolhe para nos manter nesse lugar é nos lembrando da nossa dor. Agora, quando a gente pega a nossa dor e entrega ela nas mãos de Deus, a gente busca Ele de todo o coração, a gente então se dá, a gente se permite que Deus se manifeste e mude o nosso destino. E a mudança do nosso destino está na mão de quem? Na mão de Deus. Mas também está nas tuas mãos, porque a chave, Jesus é a porta, Jesus é a chave, mas Ele dá na tua mão essa chave para você virar. Você tem que decidir. Porque o carro da minha vida está parado, não está se movimentando. Não está se movimentando por quê? A culpa é de Deus? Ou é você que não está colocando a chave na ignição e está virando essa chave? Se está tudo parado, pode ser que a culpa seja sua mesmo. Porque você decidiu ficar parada no lugar onde você está. A grande verdade é que parece que algumas pessoas elas estão com seus carros parados numa autoestrada, sem combustível, o carro com perda mecânica, e ficamos ali paradas esperando que alguém passe para nos socorrer. Quando que na verdade Deus está falando com você assim: ei, faz alguma coisa. Sai dentro do carro, corre para pedir ajuda, pede socorro. E quanto mais você ficar sentado esperando, mais você está atrasando o cumprimento do futuro de paz que Deus tem para você. Então está na hora de você começar a se movimentar. Se necessário for, saia do carro, corra alguns quilômetros, até que você consiga achar um lugar seguro que pode te ajudar a você colocar o teu carro andando de novo. Talvez seja só essa iniciativa que está faltando em você. Ao invés de você ficar parado esperando, Deus, até quando eu vou ficar aqui? É você que está decidido a ficar aí. Chegou uma hora que o povo estava ali, entristecido, porque sabia que ficaria ali ainda por algum tempo. Aí o que Deus falou para eles? Vocês estão na terra do cativeiro e vão ficar aí por algum tempo. Vão ficar sentadas chorando? Faz o seguinte: plantem, edifiquem casas, façam alguma coisa por vocês enquanto estão passando a provação, porque vai passar. Não é um lugar para vocês morarem, esse lugar é de passagem. Mas enquanto esse dia não chega, aproveitem a vida com aquilo que eu estou entregando para vocês diariamente.
que é até mesmo a satisfação de estar viva. Quantas mulheres estão agora presas em CTIs de hospitais, com respiradores, clamando por viver, e você está viva. Mas eu estou muito mal, eu entendo. Mas você está viva, tem fôlego de vida em você. Você pode decidir hoje acordar e fazer algo por si mesma. Você hoje pode decidir estender a sua mão e falar assim: Deus, venha ao meu socorro. No final das contas, você vai descobrir que falta você só clamar. Falta você só buscar. Deus não está escondido. Deus não está escondido de você. Mas você vai entender que Ele está apenas a um passo de você. A um passo de você. É como aquela criança que fecha os olhinhos e está brincando de pique-esconde. E eu fico imaginando Deus do céu falando assim: tá quente, tá quente, tá chegando. Deus está perto de você. O amor dele quer aquecer você. E você precisa só decidir abrir os olhos, e você vai ver que Ele está perto. Deus está perto de você. E a Bíblia fala que Ele está perto daqueles que o invocam. Você acha que Deus está longe, mas Ele está apenas a uma distância do teu clamor. Então é hora de ir para esse lugar. Porque a dor não é um lugar para você morar, é um lugar de passagem. E eu quero orar por você agora, para que Deus se manifeste na sua vida. E para que Deus comece a mover o teu coração agora, para você ir para esse lugar de libertação, de destrave, e que você realmente vai se enxergar como aquela mulher livre para viver todos os planos de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você agora. Senhor Jesus, nós oramos agora por cada mulher que está hoje ao alcance da nossa voz, aonde esse vídeo está chegando. Nós queremos te pedir que essa mulher tenha uma experiência sobrenatural contigo. Que assim como a minha voz hoje entra na casa dessa mulher, no lugar onde ela está ouvindo essa mensagem agora, que assim seja a voz do teu Espírito Santo, quebrando fronteiras, quebrando barreiras, destruindo grilhões, destruindo fortalezas, estabelecendo uma novidade de vida, estabelecendo um novo tempo de vida para cada uma delas. Que todo bloqueio nas emoções, por querer viver algo novo contigo, seja quebrado agora em nome de Jesus. E que o teu Espírito comece a trazer uma nova esperança. Que o teu Espírito comece a lembrar agora essa mulher de planos antigos, de promessas antigas, que por causa da dor ela se esqueceu. Traz à memória novamente aquilo que dá esperança. Assim como o Senhor um dia falou no tempo de lamentação de Jeremias. Nessas lamentações o Senhor trouxe esperança para o profeta. O Senhor trouxe esperança para o povo. E agora o Senhor traz esperança para essa mulher. O Senhor reativa agora, nesse instante, desejo de buscar pela tua presença, sede pela tua presença. Nós estamos agora nos aproximando do Senhor, através da nossa invocação, invocando o teu nome, para que nós sejamos alcançadas pela tua graça, pelo teu poder, pela manifestação da tua glória. Nós clamamos agora que essa mulher sinta agora o teu poder queimando no seu peito, passando por toda a parte do seu corpo, que ela sinta tão somente não apenas a minha voz, mas o teu poder passando como que uma descarga elétrica sobre o seu corpo, vivificando a sua vida e colocando esse coração no lugar certo agora. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que a partir dessa oração seja inaugurado um novo tempo na vida de mulheres, e muitas mulheres, e que a partir da cura e restauração que o Senhor está produzindo nessa mulher,
que um novo movimento seja estabelecido de um futuro de excelência, e que essa mulher vai se vir também transformando a vida de muitas e muitas outras mulheres, tão somente pelo seu testemunho de fé, pelo testemunho que ela viveu agora contigo. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado, Deus se manifeste em sua vida e que você viva a vida abundante que Deus tem para você. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.